José e Maria, gêmeos de 11 anos. E hoje, numa temática super especial, nós abrimos a edição do programa Elis Pion Convida, Mãe Singular. Na edição de hoje, nós temos duas convidadas super especiais, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar só de ouvi-las falar. Seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, que bom estar Prazer aqui. recebê-la em nossa casa. Prazer, delícia. Paula. Incrível Muito receber bom. você aqui. Obrigada. As meninas, posso chamar de meninas? Por A gente favor. já ganhou, né? A gente já ganhou, desculpa. A Mônica Galas, a Paula Motti, são idealizadoras e apresentadoras do podcast, Videocast também. Trago Verdades, muito interessante, que também está na edição do YouTube, Instagram e Spotify. Falei correto? Falou corretíssimo. Na verdade, no Instagram são pílulas. São pílulas, Pra né? ver tudinho que a gente fala tem que ir pro YouTube ou pro Spotify. Opa, já já a gente vai falar um pouquinho de como é que as meninas entram nesse universo Trago Verdades, através aqui da fala delas, né? A gente vai conhecer um pouquinho e já fica o convite para vocês que ainda não conhecem, @Trago Verdades no Instagram. Confere o mesmo confere. também, no Pode YouTube? Trago Verdades no Instagram e podcast Trago Verdades no YouTube. Agora, o que escrever vai chegar na gente, pode ficar tranquilo. Perfeito. Paula, Mônica, duas mães singulares, mulheres destemidas, desbravadoras, não é mesmo? Mãe de duas pessoas, de dois filhos, cada um com dois, uma com um casal, uma com dois meninos, um casal e dois meninos, correto? Corretíssimo. Profissionais e especialistas na arte aí da passarela, tanto no Brasil quanto no mundo. E hoje a gente vai bater esse papo super descontraído, falando um pouquinho da singularidade da maternidade na vida de vocês. Vamos lá? Pra mim é o melhor assunto. Então vamos lá começar com a primeira pergunta. Paula, o que é ser uma mãe singular para você? O que é que representa a singularidade na sua maternidade? No meu caso, eu acho que foi ser real. Eu trago a realidade da vida para maternidade. Com meus filhos, eu sempre fui muito objetiva, muito clara na questão de tipo, ai, virou estrelinha. Não virou estrelinha. A pessoa morreu. Então, assim, eu trago a realidade para dentro da minha maternidade. Então, assim, eu sou uma mãe muito real. Leve ou durona? Muito leve, mole. Não sai do salto? Saio sempre. Brava? Sempre. Assim, a realidade, eu sou uma mãe que choro na frente deles, eu dou risada na frente deles, eu dou bronca, eu dou risada, assim, no sentido de fez besteira, faz parte, né? Tipo, então, o que eu falo da realidade é essa, eu sou uma mãe real, eu não nasci sabendo ser mãe. Sem receita de bolo. Sem receita de bolo. Eu erro, eu peço desculpa, eu falo, desculpe, eu errei como mãe, eu estou aprendendo também. Eu continuo aprendendo, porque eu não, né, tipo, as experiências ainda continuam. Um tem 27, um tem 25. Como são os nomes deles? Abílio e Rafael. Abílio e Rafael. Nossa, já estão aí São dois na juventude homens. a todo vapor, né? É. Que Então, delícia assim, eu ouvir. continuo aprendendo. E ouvir falar sobre essa mãe real é uma quebra de paradigmas para muitas mulheres hoje, Sim. né? Que falam muito assim de uma maternidade mais romantizada. Eu tô na outra ponta, né? Eu, como falei, eu sou mãe de gêmeos, né? Meus meninos já com 11 anos. Não tem como não fazer uma maternidade real. Eu não posso mascarar, eu não posso fingir, né? Eu preciso ser o mais realista possível comigo e com eles, né? E com as pessoas que acabam olhando pra gente, né? Olhando pra nós como referência de uma forma ou de outra. E você, Mônica, me conta um pouco como é essa singularidade de ser mãe pra você. Elis, pra mim é um dos melhores papéis que Deus já me deu a oportunidade de fazer. Eu acho que eu nasci para ser mãe. Isso é uma característica que a gente brinca às vezes, que eu faço isso até com os meus amigos. Então, para os meus filhos, eu sempre tive a certeza de que eu era mãe. Então, sou eu que lhe digo a hora que você vai subir aqui. Eu tô falando, obviamente, de pessoinhas, né? Sim. Então, vai nascendo e você vai ensinando todas as coisas. Então, aquela responsabilidade sempre foi minha. Você sempre assumiu isso, Eu né? sempre assumi isso de forma forte. Então, se
Paula ou Guilherme tivessem dado errado, eu também iria assumir. Bem, eu dei errado. Ah, você não tem pai, não? Tem pai presente, pai ligado, mas a responsabilidade é minha. Você sempre assumiu Eu isso, sempre né? assumi. Com E integralidade. eu acho, inclusive, que as mães deveriam continuar assumindo esse papel. Não precisa ser igual a mim, né? Porque eu gosto de participar de tudo. Meus filhos dizem que eu sou mais intensa do que eles mesmos. Então, se tem uma gincana, eu já tô lá, vestida, pronta, fazendo tudo. E se eles estão chorando, eu tô também. Se é um problema grave, é meu também. Sabe? Então, eu sou uma mulher muito intensa. E gosto de puxo o marido para dizer, venha, vamos ali, hoje nós temos que fazer isso. Hoje eu já estava correndo atrás do jantar do Dia da Família. Então, assim, Nossa, que delícia. essa sou eu, assim. E se os meninos não fossem essas maravilhas que são hoje, Quais são os nomes? Paula e Guilherme. Quais são as idades? Paula com 31, Guilherme com 26. Nossa! Já estão ensinando muita delícias. coisa pra gente, né? Hein? Já ensinam Já muito pra gente. ensinam. Né? Sempre ensinam. A Qualquer maternidade idade. tem muito então. disso, não é, Qualquer Paula? idade. A Você gente tem que aprende estar o tempo aberta. inteiro. Você Eu tem acho que estar aberta a Isso aprender. mesmo. Eu acho que é uma construção, né? A maternidade, ela não tem, nunca teve pra mim uma receita de bolo, embora a gente busque, certíssimo, né? A gente, certíssimo. quando tá ali grávida, gestando, Passam a fica ser buscando duas ali a pessoas ou três, literatura. né? Passam a Você, ser duas. você- e a outra. exatamente. E eu acho que foi uma coisa tão importante quando eu, num momento de fraqueza minha, de coisa, que eu falei pra minha filha, eu falei, me desculpe, eu errei. Eu não nasci pronta. Você tem que Não entender que eu nascemos, nunca né? fui mãe antes de você. Então eu estou aprendendo ainda. E esse papel de você se colocar no lugar também da... Eu diria que a palavra é humildade. Né? E dizer assim, eu não sei tudo. Né? Me permita aprender também com você, me permita aprender Exatamente. também com a educação, que eu entendo que é a melhor para você numa rotina Claro. ali, né, exacerbada. Claro. Às vezes a gente se perde, são muitas referências, são muitas críticas e ao mesmo tempo sugestões, e você fica no meio do caminho. Se não tiver ali raízes fincadas, muito certas, né, muito Sim. convicta do que você entende como educação e maternidade, a gente se perde, na verdade. Pois é, mas isso que Paula fala, para mim é importantíssimo, porque o errar faz parte da vida. Então, Não seria diferente na maternidade, né? um filho que acha que não pode errar porque minha mãe nunca Sim. errou, porque meu pai nunca errou, meu Deus, ele vai sofrer demais com a vida, entendeu? É Então verdade. eu acho que é você ser de verdade. Hoje, curiosamente, nós estamos aqui no quadro com a Paula Motti, com a Mônica Galas, aí as idealizadoras do podcast Trago Verdades, e curiosamente, nós três somos mães de duas pessoas, de duas crianças, né? Vamos chamar de crianças ainda? Pode chamar, são meus pra sempre. Não crescem às vezes, né? Não, Depende. os meus já são crianças grandes. Pronto, crianças grandes. Então, a pergunta que eu queria trazer para ambas, né, e aí se sintam aí confortáveis para responder em primeira instância, educar, como a gente falou, não tem receita de bolo. Mas educar duas pessoas, duas crianças, embora para vocês em momentos distintos, né, do que aconteceu comigo, é diferente. Para você ser mãe dessas crianças, você tem que ser mãe diferente para elas duas? Ou você pode exercer o mesmo perfil de maternidade para ambas? Deixa eu falar uma coisa para dizer às pessoas, seus seguidores, os nossos seguidores aqui, é o seguinte, vocês deram muita sorte. Porque aqui são 3 mães com 3 posições diferentes. 2 filhos, 2 homens, um homem e uma mulher e gêmeos. Ou seja, isso aqui são 3 histórias. 3 verdades. 3 verdades, né? Completamente Trazendo diferentes. verdades. Exatamente, como sempre. Mas, assim, a minha verdade é que são muito diferentes dentro do mesmo ambiente, o que faz com que eles voltem para casa sempre. Então, assim, eles estão ali colados na gente, sempre gostam de ouvir o que nós temos para falar. Mas Paula tem 4 anos a mais do que Guilherme. Então, essa diferença faz com que eu tivesse curtido ela até onde não aguentava mais. Porque primeiro filho, me desculpe, o segundo, o terceiro, o 10º, mas o primeiro filho é aquilo tudo que Paula falou.
desculpa, eu não sei nada. Eu tô Tô igual a aprendendo você. com você, né? Exatamente. Então, Paula veio para mim como uma coisa muito forte, onde eu tinha essa, talvez, uma responsabilidade maior, a que eu achava que teria, né, maior. E quando o Guilherme nasceu, nós duas juntas, eu e Paula, obviamente que com o pai, eu tenho que dizer isso, senão o pai vai ficar chateado. Porque ele é um pai super presente, Será que ele tá nos assistindo? Ele, certeza que está. A Paula sabe que ele assiste Ele é tudo, né? babão, ele é babão. Ele é muito presente, me acompanha em tudo. Eu não faço nada que não seja junto com ele. Mas, assim, é diferente demais. Homem e mulher são duas pessoas diferentes. Então, você cuidar de uma menina é diferente de você cuidar de um menino. Só que, você cuidar de menino, nós temos uma responsabilidade a mais. O povo vai brigar comigo, vai me chamar de machista, mas Traga não tem problema. verdades. Traga verdades. O homem tem que aprender a tratar uma mulher. E quem ensina ao homem é a mãe. Não Então, tenho pra que... Ó, dúvidas arrepiada. disso, é. Pra que mais responsabilidade do que essa? Então, eu contei isso até no podcast, dizendo o seguinte, que eu ensinei a Guilherme pequeno para ele não fazer nada que ele não fizesse com a mãe ou com a irmã. Não faça nada Perfeito, que perfeito. você não gostaria Tá que uma certíssima. terceira pessoa fizesse comigo ou com sua irmã. Se ele fizer isso, já tem um filtro grande aí. O respeito Pra não é claro, o né, respeito, pequenininho, o né? companheirismo, o cuidado, A tudo cultura isso. do isso, respeito e exatamente. da empatia, né? Mas se a gente não tiver à frente disso, se a mãe não tiver, não vai ter condição. Porque o homem, ele não sabe que é ele que tem que dizer isso. Pro Mas a meu, gente às tá vezes, eu aqui digo, nesse vai lá, papel, né? mostra a Guilherme aí como é que faz. E Guilherme hoje tem, inclusive, em Arthur, esse exemplo. Eu acho maravilhoso. Sim. Né? Perfeito. É bem né? bacana. E eu acho que são duas pessoas de personalidades diferentes. Só que assim, o princípio, as referências, o que é certo para os dois, o que é errado para os dois. O caráter tem que ser o mesmo. Então, assim, os princípios, os ensinamentos são os mesmos A base. para os dois, a base para os dois. Mas cada um tem uma personalidade diferente. Perfeito. Então você tem que ir, você também se encaixando na personalidade de cada um. Não adianta você achar que um vai reagir de um jeito Igual e o ao outro outro. igual. Não vai, cada um Não vai são reagir robôs, diferente. né? Então você tem que saber como você vai falar com um, como você vai falar para o outro. Mas é o que eu falo, os princípios são os mesmos. É interessante quando você fala isso, que pra mim foi um desafio muito maior, né? Porque vocês viveram tempos distintos. Foi por Né, isso que na eu maternidade, frisei os meus né? 4 anos. No por meu isso. caso, eu aprendi exatamente como vocês, lidando com a Sim. dificuldade, com os desafios da maternidade literal. Só que com um desafio um pouco a mais, porque eles eram no mesmo tempo, eles são no mesmo tempo. Né? José e Maria, eles têm 11 anos. A minha gestação não foi uma gestação fácil, foi uma gestação muito difícil, foi uma gestação em que eu fiquei 8 meses de cama. Então eu fiquei Nossa literalmente Senhora. acamada ao longo dos 8 meses para que eu pudesse concebê-los. Foi uma gestação de altíssimo risco. Embora eu tivesse lido muitas literaturas acamada, porque Sim. eu amo ler, então eu passava minhas horas do meu dia e da noite, às vezes, Se lendo alimentando ou da assistindo leitura. séries, exatamente. Porque eu paralisei muita coisa, Sim. né, fisicamente Sim. falando, e eu tinha que alimentar a mente. Claro, Então, eu perfeito. comecei a ler muita literatura que falava de gestação, que falava da maternidade, que falava da mulher enquanto mãe, enfim, e o inverso. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na época é que eu precisava desenvolver, enquanto mãe, a condição, a sabedoria para saber lidar com as diferenças. E quando os meus filhos foram para a escola, eles foram para a escola muito cedo, e eu extremamente criticada, né? Porque as pessoas se acham muito donas, né? Não, dona da verdade, da verdade. E como se fosse Aquela absoluta. verdade. Isso. E quando eu os coloquei na escolinha, adorável escolinha, as pessoas dizem, nossa, José e Maria vão para a escola com 1 ano e 6 meses, eles são muito novos, que crueldade e tal. E eu entendia que aquele momento ali era um momento de ruptura, por um lado, né? Porque eles saíam daquela zona de conforto já com 1 aninho e 6 meses de casa, de ter tudo muito certinho, muito corretinho, etc. E na escola eles iam aprender a lidar com as diferenças, eles iam aprender a lidar Importantíssimo. com as habilidades e ao mesmo tempo com o tempo de espera do outro, Sim. né? E eles foram pra... dizer não. E aí é que vai entrar agora o curioso. Eu os coloquei em turmas distintas. Eu os separei.
Então eu fiz uma separação proposital, Sim. intencional, extremamente criticada. Importantíssimo E eu isso. entendo que foi a melhor escolha que eu fiz para a vida deles. É. Para mim, muito mais difícil. Muito mais. Eu tinha que administrar 2 professoras, 2 disciplinas, o time da escola, né, de cada turminha diferente ali, os desejos, os anseios, o choro de um, a alegria de outro. Os horários de sair e de entrar na turma, às vezes, eram distintos, né? Porque cada turminha ali tinha uma dinâmica. E eu levei isso até o ano passado. Então, durante os 10 anos da vida de José e Maria, eles estudaram em turmas distintas. Você está incentivando a individualidade de cada um, é Exatamente. importantíssimo isso. Demais. Assegurando, inclusive. Exatamente. Porque Assegurando isso. a gente já sabe que os gêmeos têm essa dependência um do outro, né? Absurda. E assim, eles se desenvolveram muito enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e são os melhores amigos da vida. Isso é fantástico. Né? Isso aí, Então, assim, fantástico. eles se enxergam diferentes, né? Porque, inclusive, Sim. ela é uma mulher, ele é um homem, Uhum. mas ele tem as preferências dele, ela tem as dela, ela tem o time de aprendizagem dela. Os amigos. E ele, os amigos, É. os núcleos. Enfim, então, assim, eu fomentei, né, isso neles, inclusive me prejudicando, entre aspas, né? Sim. Porque a dificuldade é maior, porque Sim. você começa a ter muitos núcleos para lidar, quantos grupos de WhatsApp, de mães, de isso, daquilo outro. E que eu gosto, viu? Me alimentam. Deixa eu te dizer, né? você está assumindo o seu papel de mãe. Você Nossa, está né? falando aquilo que eu acabei de falar. Você Exatamente. abriu mão das coisas para exercer o seu papel, que é seu. Exatamente. Aí é que vem a pergunta. Aí algumas pessoas dizem assim, mas eu acho você mais durona com um ou com o outro. E aí eu aprendi ao longo, né, que a gente não tem essa receita de bolo, que a gente lida com eles de maneira diferente, sim. Porque Eu tenho cada um certeza. tem um perfil. Tem Tem um um vai que você precisar dar precisa ser uma mais firme. apertadinha. O outro você tem que dar uma freada. É. Porque ele já tem uma autocobrança natural. Né? Perfeito. Então, assim, há que ter uma educação distinta, sim, sem perder a base, sem perder a Sim. essência. Então, eu posso falar da minha história de vida enquanto mãe, Perfeito. né? E vejo que a gente não está falando de Parabéns. coisas diferentes, não é, E a pior Mônica? coisa é você querer comparar os filhos. Isso. Ah, Olha que porque equívoco. Eu fiz né? isso com seu irmão. Porque fulaninho, não sei o que, gosta de fazer isso. Como que você não gosta de fazer isso? Não gosto. Por que ele gosta e você não gosta? É. Ah, porque um não sei o que, um é mais esportista do que o outro. Um gosta de surfar, o outro não gosta de entrar no mar. Não, mas você tem que ir. Não tenho que ir, eu não gosto. Mas Isso. eu vou fazer único. outra Cada coisa. ser humano é único, Exatamente. gente. E você tem que respeitar. Isso Essa- é perfeito, essa- né? Isso é perfeito. E a gente aprende a desafiar o tempo inteiro. Exatamente, aprende muito. Agora uma com isso. pergunta, às vezes a gente ouve isso, mas é até entre eles, né? Vocês já devem ter ouvido isso em algum momento. O amor é diferente? Apesar das Não, diferenças, não. inclusive da própria forma de educar? Eu acho que a afinidade, talvez, em algumas situações, pode ser diferente. Que você tem afinidade, talvez, com um assunto a mais, você tem uma A afinidade... forma, né? A abordagem. Exatamente. Um talvez é mais tímido do que o outro, então um dá uma abertura maior do que o outro. Agora, amor diferente, De maneira eu alguma, não né? acho. E nem deve, né? No Não, meu não caso, acho, então, é exatamente isso que você está falando. Amor zero diferente, zero. O mesmo frio na barriga que me dá por um, me dá pelo outro. Mas questão de ser mulher e homem, para mim, é um pouco diferente. É. Apesar de Guilherme ser um homem muito carinhoso, ele é muito colado em mim, assim. Não é colado porque Guilherme é do mundo, né? Mas ele é colado em mim. Minha mãe é com quem eu converso as coisas. Então eu converso. Essa é a referência Mas dele. Paula é um pouco diferente sobre Tem isso. mais porque intimidade. Tudo dela, ela é comigo e tudo meu é com ela. Então, às vezes eu brigo com o Arthur e vou conversar com ela, brincadeira. Me arrependo, filha, de vez em quando. Você é filha, né? Então, mas, ok. Mas eu acho que a única diferença é essa, e eu acho que a gente tem que ser, às vezes, mais enérgico com um do que com o outro, Sim, às vezes sim. mais condescendente com um do que com o outro. Mas, no geral, E o esse amor- equilíbrio não é fácil, né? Não é. Não é fácil. Eu A gente acho que é muito erra, não é, difícil. meninas? Muito, lógico. E tem uma coisa que a Paula falou muito, que é a questão da afinidade. É. A afinidade, no meu caso, por exemplo, eu sou afinada com os dois. Uhum. Mas eu conheço muitas famílias que é nítido que o menino não tem. O menino ou a menina Não comunica, não tem nada né? a ver, não comunica, e a outra totalmente igual. Isso é impressionante. E a gente tem essa responsabilidade, mas essa, né? De buscar esse equilíbrio. É, É. é isso aí. A gente vai entrar
num momento aqui do nosso programa muito gostoso. Estou curiosíssima, meninas. Vocês que também, eu... né? Eu vou pedir aqui para trazer uma caixinha. Essa caixinha é do Trago Verdades, do programa aqui das meninas, repetindo para você que não anotou ainda. O podcast e videocast Trago Verdades, ele está disponível no YouTube, ele está disponível na plataforma do Instagram, com pílulas, na verdade, né? Mas na íntegra vocês vão assistir lá no YouTube. Vale a pena, tem que dar like, tem que se inscrever para que vocês possam, de maneira recorrente, receber todos os, vamos dizer assim, os conteúdos que vocês produzem. Episódios. Se não todos viu, ali. corre lá, já se inscreve e dá like em tudo que vocês acharem interessante. Inclusive, sugerem ali pessoas novas para serem entrevistadas, temas, assuntos, não é? Perfeito, Bacanas. perfeito. E elas têm no programa muito interessante, essa caixinha aqui, que elas trazem verdades e elas dão para essas convidadas, essas pessoas que são convidadas do programa, um bilhetezinho, né? Uma mensagem. As pessoas escolhem, hein? As pessoas escolhem, porque depois acham que a gente está dizendo obrigado. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Tem várias verdades dentro dessa caixinha e a gente pede pro convidado tirar. Todo no final do programa ele tira uma mensagem dessa caixinha que é uma verdade ou é uma frase e ele vai debater um pouquinho do que é aquilo que ele leu, se é uma verdade para ele, se ele concorda, se ele discorda. Pode concordar, se não quiser não concorde, não tem problema. É só para falar. Para quem ainda não viu aí, ó, Trago Verdades, vocês vão tirar uma de cada, né? Para me entregar. Não, eu vou tirar e ler a minha, é isso? Não, você vai ler e ela que vai falar. Isso. Você vai ler para mim e eu vou comentar sobre a sua frase. E aí depois eu vou tirar outra que ela também vai comentar. Entendi. Eu falei que eu queria pegar uma só. Tá precisando. Gente, isso aqui, Trago Verdades. É um problema porque eu uso lente ou óculos e estou sem lente e não estou querendo botar os óculos para vocês. Então eu não enxergo. Então, eu vou ter que... Posso ler? Não. Trouxe até uns óculos verdes sim, com você. Na paleta. Na paleta, né? Claro. Erros não nos definem. Trago verdades. Nossa, perfeito. A gente acabou de falar sobre isso, né? Não poderia ser mais oportuna a frase. A gente está falando aqui, eu vou te atrapalhar um pouquinho só. Nada. Porque todos os episódios acontece isso. A gente tira uma coisa e tem tudo a ver com o que a pessoa estava falando. É uma coisa que é feito. É muita coincidência. Não é coincidência, é uma não é. Né? Exatamente o que... Exatamente. Não, erros não nos definem. É uma pauta, inclusive, que dá um tempo aí, né? De fala, de um café, né? De um bom espumante, né? Pra gente dar risada, inclusive, dos nossos próprios erros, né? Sim, a gente aprende com os erros, mas nem sempre eles nos definem. E aí a gente está falando de qualquer natureza, eu super concordo, né? Para mim é uma verdade, sim, não posso nem falar em verdade absoluta, porque vai haver contestação, né? Mas, sob o meu ponto de vista, sim, e aí eu tô falando enquanto mulher, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto empresária, né? E às vezes hoje, nesse mundo midiático, em que você pega pílulas, né? Pedacinhos, fragmentos daquilo que foi dito, ou que foi expressado, ou que foi feito, e você define um ser humano, uma pessoa ou um lugar por algo absolutamente descontextualizado. E é um grande equívoco. É o que mais acontece. Né? Exato. É o que mais acontece. Isso é uma coisa que triste. Me decepciona. Ai, para de ficar falando a mesma coisa que eu. Sintonia! É o tempo todo isso. Isso é uma coisa que me entristece demais, assim. Porque ninguém dá oportunidade ao outro. Então você fala uma coisa, e pega aquele fragmento, tá ali, e aí o outro já vem embaixo e pá, e vai dizendo coisas de você que ele nem sabe. Vai procurar antes, procura lá, ver quem é aquela pessoa do que se trata, que de repente podia ser um apoio ao invés de uma crítica. É lógico, e a questão da internet é que fica ali, né? Pra sempre. Então a pessoa comete um erro X, tá ali. Todo mundo vai falar. Da hora que ela, né, tipo, se beneficia desse erro para aprender e tudo mais, melhora, o que for, ninguém quer saber mais. Só que o erro dela já está ali marcado. Ficou rótulo. Por isso que eu falo, o erro não define a gente. A gente tem direito de errar, aprender, superar o erro e continuar. E se permitir nessa vida acertar, Sim. né? Sim. E quem somos nós para contá-los, né?
Pois então. Quem somos nós? Pois. E quando a gente Esse fala é outro de... assunto. A gente vai vir Não, quantas é? vezes aqui? Acho que já vamos morar nesse Tô gostando programa, eu tô demais, aqui. puxei né? outra. Deixa eu aproveitar aqui enquanto você... Tá. Vou servir aqui uma água pra vocês. Vocês me falaram que gostam muito de Obrigada, beber. eu A gente adoro. já falou muito aqui, não é, Paula? Muito. Vou aproveitar aqui e tomar um gole também. Saúde, saúde, meninas. Saúde. Já puxei outra, né? Vamos lá, vamos pra próxima. Preparada? Nossa. Essa tá boa. Entender, aceitar e resignificar o não da vida é tarefa para fortes. Tá vendo aí? Já que a gente está falando de maternidade, vou trazer aqui uma historinha que algumas pessoas não conhecem, ou talvez a maioria, né, que nos ouve. Eu tive a primeira gestação de gêmeos, antes de José e Maria. Eu tive uma perda com 6 meses de gestação. E para mim foi uma dor imensurável, assim. Eu achava que tinha um buraco que eu não ia sair mais, né? Foi uma dor absurda, porque eu sempre quis ter a casa cheia de crianças, Sim. né? Eu venho de uma família muito grande, tanto meu marido, meu pai, minha mãe, venho de famílias muito grandes. Eu sempre amei aquele número de pessoas e aquele barulho em torno da mesa, da casa, Natal correndo lá pra cá, maravilhoso. Natal, Dia das Crianças, tudo. Eu sempre amei esse ambiente. E aí eu queria muito ter a casa cheia de crianças. E de repente eu tive a oportunidade da maternidade, né, de gestar ali 2 crianças, à época eram 2 meninas. E eis que eu não consegui dar continuidade àquela gestação. Chorei muito, senti muito, mas coloquei meus pés no chão, ou melhor, meu joelho no chão, e disse para Deus que Ele fizesse comigo e para mim o que fosse o ideal, o que fosse melhor, mas que Ele me preparasse, que Ele me desse sabedoria para aceitar o que Ele entendia que era melhor para minha vida, né? Então assim, foi uma perda que eu não sabia por quanto tempo aquele momento daquela dor perduraria. Sim. E alguns meses depois eu engravidei novamente, eu tive a bênção, né, a grande Sim. dádiva de engravidar de gêmeos novamente e ser um casal, né? Então assim, ainda melhor, eu tinha lá 2 meninas e Deus de repente me deu a oportunidade de gestar É um isso, casal, e foi ressignificar realmente o não. um ressignificado, né? Total. E assim, no tempo de Deus, não foi no meu tempo, Sim. porque a gestação não nos pertence, né? Na verdade, né? tudo, né? No tempo dele. Às vezes a gente tem uma pressazinha boba que nem adianta, Verdade. né? Porque vem tudo no tempo dele. Verdade. Meninas, que maravilha Adorei ouvir o papo. vocês, bater esse Muito papo bom. com vocês. Obrigada demais, amei estar Obrigada, aqui. uma delícia, Muito uma bom. Posso delícia. falar só uma coisa? Deve. Que lugar lindo é esse? Eu não vejo não, cara, pelo amor de Deus, trago é mais. Maravilhoso. Perfeito, muito obrigada, Obrigada Paulinha. a você. Espero sentar novamente com vocês aqui muito em breve. Ah, E se que você bom. gostou do nosso bate-papo e está a fim de ouvir outros tão gostosos quanto esse, continua nos acompanhando, porque até o final do mês nós vimos com umas 2 edições. Um grande abraço e até breve.